Olá, pessoal. Na última aula, a gente começou a discutir os princípios da física quântica, os postulados básicos da física quântica, e a gente viu, por enquanto, três postulados. O primeiro postulado nos diz que sistemas quânticos são descritos por uma função de onda. E essa função de onda, na verdade, nos permite calcular quais são as probabilidades de, por exemplo, encontrar esse sistema em algum lugar do espaço. A segunda o segundo postulado nos diz como essa função de onda evolui com o tempo. Então, se a gente deixar o sistema evoluir ou a partícula evoluir, como é que ele evolui com o tempo? E isso é dado pela equação de Schrödinger que está aqui. Como eu falei para vocês, essa é uma equação complicada, mas a gente vai ver ela várias vezes ao longo do curso, ou o tempo inteiro ao longo do curso, de tal forma que a gente vai acabar memorizando ela. Então, ela é uma equação diferencial para nossa função de onda, certo? Que é uma função complexa do tempo e do espaço. Por enquanto, a gente está assumindo somente sistemas unidimensionais, então a partícula só pode se mover em linha reta. Tá? Então, ela envolve uma derivada temporal da função de onda, uma segunda derivada espacial da função de onda, e tem um último termo aqui que descreve justamente quais são as forças que estão atuando no sistema, através dessa função energia potencial aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma força elástica atuando no meu sistema, essa função V aqui seria kx² sobre 2. Tá bom? Então, o que eu queria discutir com vocês hoje é um exemplozinho matemático, onde a gente consegue fazer algumas contas, não todas, a gente vai ver que não é tão simples fazer contas em física quântica, em muitos casos a gente tem que fazer essas contas numericamente, mas um exemplo que a gente consiga entender um pouco melhor esses conceitos. Tá? Então, o exemplo que eu queria discutir na aula de hoje é o seguinte: imagina que eu tenho uma função de onda que é dada para mim, certo? De alguma maneira eu sei que o sistema está nessa função de onda. Depois, mais para frente, a gente pode discutir como é que eu sei qual é a função de onda do sistema, ou eu preparo o sistema em um certo estado, uma certa função de onda, mas por enquanto vamos assumir que eu sei que é essa função que descreve o estado da minha partícula em um instante inicial t igual a zero, certo? Então, é uma função que tem essa cara aqui, daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor as propriedades dessa função, mas a gente já vê algumas coisas, né? Bom, é uma exponencial, né? Esse A aqui é uma constante, sigma é uma constante, K0 são todos constantes. Então, é uma exponencial de x ao quadrado, de menos x ao quadrado sobre 4 sigma ao quadrado, vezes uma exponencial de ik0x. Né? Então, de cara aqui, a gente já vê que essa é uma função complexa. Né? Como pode ser? Né? A função de onda pode ser complexa, esse é um exemplo de uma função complexa. Né? E daí, o que eu posso fazer com essa função de onda? Né? Primeira coisa que a gente pode fazer é calcular a densidade de probabilidade. Né? A densidade de probabilidade vai nos dar, né, qual é a probabilidade de encontrar a partícula em um certo ponto do espaço. Na verdade, a integral dessa densidade de probabilidade nos diz a probabilidade de encontrar a partícula em uma certa região do espaço. Tá? Então, para eu calcular essa densidade de probabilidade, eu tenho que calcular o módulo ao quadrado dessa minha função de onda. Né? Então, como é que eu calculo o módulo ao quadrado? Eu tenho que pegar o complexo conjugado da minha função e multiplicar pela própria função. Tá? O complexo conjugado dessa função, eu vou assumir que todas as constantes aqui são reais, simplificar um pouco. Então, o complexo conjugado dessa função vai ser A e de menos x² sobre 4 sigma ao quadrado. Tudo isso é real. E aí eu tenho essa exponencial complexa, que, portanto, vai ser menos i k0x. Certo? Então, se eu multiplicar essa função, né, pelo complexo conjugado dela, né, eu vou ter isso daqui vezes isso daqui. Então, eu vou ter um a ao quadrado. As exponenciais, né? Essa primeira exponencial eu já vou juntar com essa daqui. Então, para os exponenciais eu somo os argumentos. Então, isso vai dar exponencial de menos x² sobre 2 sigma ao quadrado. E aí a gente
multiplica a parte complexa da minha função e a gente vê que ela se cancela exatamente, né? Porque aqui eu tenho mais ik0 menos ik0x, as duas se cancelam. Então, o módulo quadrado da minha função se torna só isso daqui. Tá? E aí, que cara que tem essa função? Né? A gente pode plotar ela, não é difícil adivinhar a cara dessa função, mas ela tem uma cara desse tipo aqui. Certo? Então, ela, conforme o x aumenta tanto na direção do eixo positivo quanto do eixo negativo, essa função vai diminuindo, né? Essa exponencial vai diminuindo, e ela é máxima no zero. Então, ela tem essa cara aqui. Então, se eu, né, analisasse de maneira qualitativa, o que eu posso concluir dessa função, ou do estado da minha partícula, é que tem uma grande chance de eu encontrar ela em torno do zero, e conforme conforme esse x aumenta, ou seja, se eu procurar ou tentar encontrar essa partícula longe da origem, essa probabilidade vai diminuindo, diminuindo. Certo? Então, a chance de eu encontrar ela aqui é muito pequena e de eu encontrar ela aqui é muito pequena. Então, efetivamente, essa função de onda está descrevendo uma partícula que está localizada na origem. Né? Ela não está precisamente na origem, mas ela está localizada em torno da origem. Se eu procurar ela, né, se eu tentar medir ela em torno da origem, vai ter uma grande chance de eu encontrar ela lá. Tudo bem? Ok. E o que acontece se a gente coloca, então, um detector para medir essa partícula? Né? Como é que, se a gente fizesse isso, como é que a gente calcularia essas probabilidades? Né? Então, imagina que eu tenho aqui a minha função de onda, tá? E aí eu coloco um certo detector aqui na origem. Tá? Não vou entrar super em detalhes do que é esse detector, mas imagina que é um detector que consegue medir, tá, se a partícula está lá ou não. Tá? Então, eu coloco esse detector lá. Tá? Aí a primeira pergunta é, qual é a probabilidade de eu medir essa partícula? Certo? Ou desse detector detectar a partícula. Tá? Então, como é que a gente pode calcular essa probabilidade? Certo? Bom, o detector ele vai medir nessa região do espaço. Certo? Então, eu quero calcular qual é a chance de eu medir a partícula, de eu encontrar a partícula nessa região do espaço aqui. Qual é a chance da partícula estar nesse intervalo? Então, o que eu tenho que fazer é integrar essa densidade de probabilidade nessa região do espaço aqui. Essa integral vai me dar a probabilidade de encontrar a partícula nesse intervalo. A gente tem que sempre lembrar que qualquer aparato para medir a partícula sempre vai ter uma resolução. Né? Nesse caso, eu estou chamando de ΔX a resolução desse detector. Tá? Então, a probabilidade que a gente quer calcular, ela vai ser a integral sobre esse intervalo, certo? Esse intervalo no eixo x. Como ele está centrado na origem, eu vou de menos ΔX sobre 2 até ΔX sobre 2. Certo? É exatamente esse intervalo aqui. Módulo ao quadrado da minha função de onda, que é a densidade de probabilidade que a gente já calculou. Tá? Então, eu teria que fazer a integral de menos ΔX sobre 2 até ΔX sobre 2 de A ao quadrado elevado a menos x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx. Essa integral aqui que eu teria que realizar. Tá? E essa não é uma integral muito simples de ser feita. Tá? O A ao quadrado eu posso tirar daqui. Mas essa integral dessa exponencial não é tão simples de ser feita. Né? Na verdade, dá para mostrar que tem uma função chamada de função erro, que dá o resultado dessa integral, mas para a gente isso não é relevante nesse momento. O que interessa é a gente, né, visualizar como é que vai ser essa probabilidade. Tá? Então, eu posso olhar graficamente, eu posso, né, calcular numericamente essa integral, se eu sei os valores de sigma e ΔX. Certo? E o que acontece é o seguinte. Tá? Então, se eu plotar essa integral,
na verdade, o resultado dessa integral. Tá? Bom, se eu integro ela, vai dar um número proporcional a ao quadrado. Tá? Por enquanto, a ao quadrado a gente não está especificando, é uma constante. Mas esse número, ele aumenta com ΔX. Certo? Então, eu estou plotando o resultado da integral em função de ΔX. Certo? Então, essa curva aqui é justamente a probabilidade que eu estou calculando. Tá? Então, se o ΔX é bem pequenininho, né, isso a gente pode até, olhando para a figura, entender, né? Se esse ΔX é bem pequeno, essa integral aqui vai ser um número pequeno, não vai ser muito grande. Conforme eu vou aumentando esse intervalo, né, eu vou cada vez calculando uma integral sobre uma área maior e maior, essa área aqui vai aumentando, a minha probabilidade vai aumentando. É o que era de se esperar. Se eu estou olhando no intervalo cada vez maior, é cada vez maior a chance de eu detectar a partícula. Então, a gente vê que, de fato, essa probabilidade aumenta conforme eu aumento o tamanho do detector, e ela tende a um valor máximo, né? Se o meu detector for extremamente grande, ela tende a esse valor máximo aqui, que aí sim dá para calcular essa integral analiticamente, no limite que o ΔX é muito grande, e dá esse resultado aqui, raiz de 2π sigma sobre módulo de A ao quadrado. Tá? Então, a interpretação qualitativa disso é simples, né? Eu estou aumentando o tamanho do meu detector, eu sei que a minha partícula está localizada em torno da origem, conforme eu vou aumentando a probabilidade de detectar ela nesse intervalo, dentro do meu detector. Se eu tomo o limite em que o meu detector é muito, muito grande, ou seja, se esse ΔX vai para infinito, então eu estou olhando em todo o meu espaço, eu sei que a chance de eu encontrar a partícula vai ser 100%. Eu estou olhando em qualquer lugar do eixo X, então a chance de eu encontrar ela tem que ser 100%. Então, nesse limite, a gente sabe que essa probabilidade tem que ser 1. Então, só uma observação aqui, né? A probabilidade a gente sempre calcula com um número entre 0 e 1. Né? Então, 0 é 0 de probabilidade, 1 seria 100% de probabilidade. Tá? Então, nesse limite, a minha probabilidade tem que ser 1. Tá? Ou seja, se eu calculo a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer lugar do espaço, isso aqui tem que ser 1. Tá? O que é meio, né, faz completo sentido, porque está dizendo, né, o que você está calculando? Você está calculando a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer lugar. Então, tem que ser 100% de probabilidade. Né? Então, isso daqui é o que a gente chama de... Essa é uma condição básica que qualquer função de onda tem que satisfazer. Tá? E a gente chama de condição de normalização ou normalização da função de onda. Qualquer função de onda tem que satisfazer essa normalização. Tá? De novo, se eu calcular a probabilidade de encontrar partícula em qualquer lugar, isso tem que ser 1. Então, essa é uma condição sobre a minha função. A minha função não pode ser qualquer, ela tem que satisfazer pelo menos essa condição. Certo? Para eu poder interpretar essa integral como uma probabilidade. Né? Não faz sentido ter uma integral onde, por exemplo, a probabilidade seria 2. Né? A probabilidade sempre tem que ser um número entre 0 e 1. Então, se a gente aplicar essa condição para o nosso exemplo, o que a gente tem, né? A gente tem que, no limite em que esse ΔX vai para infinito, ou seja, no limite em que eu tenho essa integral aqui, eu falei para vocês que o resultado da integral é essa daqui, certo? Então, no limite em que o meu ΔX vai para infinito, essa probabilidade vai raiz de 2π sigma módulo de A ao quadrado. E eu sei que isso tem que ser 1, certo? Então, daqui eu posso obter qual é o valor desse A, que a gente chama de normalização da nossa função. Tá? Então, esse A
estou assumindo que é um número real e positivo, ele vai ser 1 sobre 2π sigma ao quadrado elevado a 1/4. Então, a gente, pelo menos essa constante, a gente consegue calcular, a gente chama de novo de uma constante de normalização, porque a função de onda tem que satisfazer essa propriedade básica. Tá? Qualquer função de onda vai ter que satisfazer essa propriedade básica. Tá? Então, se eu voltar para a minha função, eu sei que ela tem que ter agora eu sei quanto que vale o A, então vou escrever aqui, 2π sigma ao quadrado 1/4 elevado a menos x ao quadrado sobre 4 sigma ao quadrado elevado a i k0x. Então essa é a minha função, a gente conseguiu determinar esse coeficiente A. Então em diversas situações, a gente consegue calcular essa função de onda a menos desse coeficiente. E aí esse coeficiente a gente calcula justamente impondo essa condição de normalização, onde a probabilidade total tem que ser 1. Tá? Então, o que mais que a gente pode discutir aqui? A gente pode discutir o outro limite. O que acontece se o meu detector for bem pequenininho? Né? Então, se o meu detector for bem pequeno, ou seja, se aquele ΔX for muito pequeno, a probabilidade de encontrar a partícula no detector é sempre dada por essa integral. Mas se esse ΔX for bem pequeno, a gente pode aproximar essa integral por módulo de π ao quadrado. Então, se o ΔX é bem pequeno, eu posso assumir que a minha função é aproximadamente constante. Ela não está variando muito nesse intervalo de integração. Então, eu posso aproximar isso como um módulo ao quadrado da minha função, por exemplo, no centro desse intervalo, vezes a largura do intervalo, vezes ΔX. Tá? Então, esse é um resultado geral, não vale só para esse exemplo, vale para qualquer caso. Né? Se eu estiver calculando no intervalo bem pequenininho, eu posso aproximar essa probabilidade pelo módulo ao quadrado da minha função, no centro desse intervalo, vezes ΔX. Tá? Isso é útil porque a gente não precisa fazer a integral, né? Mas também só é válido nesse limite em que o meu ΔX é bem pequenininho. Tá bom? Então, a gente viu agora como calcular essas probabilidades, agora a gente entende um pouquinho melhor como é que a gente faz esse cálculo, mas tem uma segunda propriedade, uma segunda lei da física quântica, que me diz como essa função de onda evolui. Tá? Então, vamos imaginar que eu não estou interferindo com a partícula, eu não estou medindo ela, não estou aplicando nenhuma força, ela está se movendo livremente. Como é que seria essa evolução? Certo? Bom, essa evolução é dada pela equação de Schrödinger. Certo? Então, a gente lembra que a minha função de onda tem que satisfazer essa equação aqui. E como eu vou assumir que não tem nenhuma força atuando nela, é uma partícula livre, eu não tenho aquele termo do potencial. Tá? Então, eu só tenho, de fato, esses dois termos. E daí, o que eu faço com essa equação? Na próxima aula, a gente vai discutir em mais detalhes soluções dessa equação. Certo? Mas, nesse caso aqui, eu só quero que a gente tenha uma ideia de como é que o que a gente teria que fazer aqui. Certo? Então, o que a gente teria que fazer é resolver essa equação com aquela condição inicial. Certo? Então, a gente sabe qual é o estado inicial da nossa partícula, ela é dada por aquela função de onda que tem um máximo na origem, e aí eu gostaria de saber como é que essa função de onda, se eu não interferir com ela, como é que ela vai evoluir com o tempo. Tá? Então, seria resolver essa equação diferencial com aquela condição de contorno.
A minha condição de contorno é justamente como é a minha função no instante inicial. Tá? Então, isso a gente não vai fazer aqui analiticamente, dá para fazer isso numericamente, de uma maneira relativamente simples. Eu só quero mostrar para vocês como que seria essa evolução temporal dessa função de onda. Tá? Então, essa solução numérica, ela está representada aqui. Então, eu escolhi, obviamente, para fazer o cálculo, eu escolhi valores para os meus coeficientes. Tá? Então, eu tinha aquele coeficiente sigma e o K0, eu escolhi os dois como 1, só para simplificar. Tá? E aí, eu plotei aqui o módulo ao quadrado da minha função de onda, é isso que é realmente interessante para a gente calcular probabilidades. Então, aqui está, no eixo y, está a densidade de probabilidade, e eu plotei isso para 4 instantes diferentes do tempo. Certo? Então, o instante t igual a zero, essa curva azul aqui, a minha partícula está centrada na origem, certo? Então ela tem uma alta probabilidade de encontrar ela na origem, e aí, conforme o tempo vai passando, acontecem duas coisas. Uma é o pico dessa probabilidade vai se deslocando para a direita. Certo? Então, no instante inicial, eu tinha uma alta chance de encontrar a partícula aqui. Depois de um tempo, eu tenho uma probabilidade maior de encontrar a partícula, por exemplo, próximo aqui de, sei lá, x igual a 7. Tá? Então, o que isso está representando fisicamente? Né? Se a probabilidade da minha partícula, né, onde eu tenho maior chance de encontrar ela, está se deslocando com o tempo, significa que essa função de onda está representando uma partícula que está se movendo com o tempo. Se eu esperar um tempo suficientemente grande, eu vou ter uma alta chance de encontrar ela longe da origem e uma chance bem pequena de encontrar ela na origem. Ou seja, ela se deslocou. Tá? Então, isso aqui representa uma partícula se deslocando para a direita, nesse caso. Esse é o primeiro fato que a gente nota do resultado da solução dessa equação diferencial. O segundo é que a gente nota que essa curva aqui, ela vai se alargando conforme o tempo passa. Isso é uma propriedade quase que geral de sistemas quânticos. Se você não interfere com eles, essas propriedades, essa probabilidade vai se alargando. Então, inicialmente, eu tinha uma alta probabilidade de encontrar ela em torno desse ponto, e conforme eu me afasto desse ponto, a probabilidade rapidamente vai para zero. Mas conforme o tempo passa, essa probabilidade vai ficando cada vez mais larga. Então, por exemplo, nesse instante aqui, 15 segundos, tá? Eu já tenho uma chance bem maior de encontrar ela em um certo intervalo aqui. Né? Que inicialmente, se olhasse para o mesmo intervalo, a probabilidade seria bem menor. Tá? Ou fora do máximo. Tá? Então, essa probabilidade vai se alargando. A partícula fica cada vez menos e menos localizada. Então, começa a ter uma probabilidade cada vez maior de encontrar ela em diferentes pontos do espaço. Tá? Ela não está tão localizada como no estado inicial. E, só para a gente visualizar isso, essa evolução temporal, tá aqui um videozinho bem simples que mostra exatamente o que está acontecendo. Né? Então, eu estou começando aqui no meu estado inicial, certo? E aí eu vou deixar o tempo passar, certo? Então, conforme o tempo vai passando, a partícula vai se deslocando para a direita, né? Esse máximo de probabilidade, ele vai se deslocando para a direita, e ao mesmo tempo, essa probabilidade vai se alargando. Então, começa a ficar cada vez mais provável encontrar a partícula em diferentes pontos do espaço. Né? Inicialmente, eu tinha uma alta probabilidade de encontrar ela só aqui no centro, né? Só na origem. Conforme o tempo vai passando, essa probabilidade fica cada vez mais distribuída no espaço. Tá? Então, essa é a evolução temporal dessa função de onda. Obviamente, isso é para o exemplo particular que a gente está considerando. Né? A gente vai considerar diversos outros exemplos ao longo do curso. Tá? Mas uma coisa a mais que eu queria discutir é o seguinte. Imagina que eu faço uma medida agora. Tá? Então, eu tenho essa partícula no momento inicial, eu deixo ela evoluir por um certo tempo, e aí eu meço a posição dessa partícula, por exemplo, em t igual a tn. Então, sei lá, eu boto diversos detectorzinhos no meu eixo x e vejo qual que detecta a partícula.
Uma vez que ele detectou, eu sei que a partícula está ali dentro daquele detector, certo? Então, imagina que a gente mede, faz essa medida no instante t igual a tm, certo? Depois dessa partícula ter evoluído por um tempo, e a gente encontra ela na posição x0 com uma certa resolução ΔX, certo? Então, esse ΔX está, de novo, me representando a largura desse detector, né, ou a precisão desse detector. Tá? O que a gente poderia afirmar nesse caso? Entra aqui aquele terceiro postulado da física quântica que me diz que uma vez que eu faço uma medida, a função de onda se modifica, né, bruscamente. Então, ela sofre o que a gente chama de um colapso. Tá? Então, de uma maneira simplificada, a gente poderia assumir que logo após a medida, a função de onda vai ser alterada, tá? Então, a minha função de onda vai virar uma nova função. Qual é a cara dessa função? Isso aí depende muito do nosso detector, de como foi a medida. A gente pode tentar estimar aqui, né? Então, a gente pode dizer que essa função ela tem um máximo em x0, né? Porque eu medi a posição da partícula, ela está em x0 com uma certa incerteza. Então, teria que ser uma função que representa uma partícula em x0. Né? Então, agora eu tive essa mudança da minha função de onda para descrever uma partícula em x0, com uma certa incerteza ΔX. Então, se eu não mudei a velocidade da partícula, não alterei mais nada, a gente poderia, por exemplo, assumir que essa função teria essa cara aqui, uma cara muito parecida com a função que a gente estava discutindo antes, mas agora ela vai estar centrada em x0, e aquela largura vai ser a largura do meu detector, porque eu sei que ela está ali dentro do meu detector, certo? Então, aquela largura da minha densidade de probabilidade tem que estar dentro do meu detector. Então, eu estou assumindo que ela vai ter essa cara aqui. Tá? Isso é uma representação, né? Como eu falei para vocês, isso não é 100% exato, mas representa o que poderia estar acontecendo com a função de onda quando eu faço uma medida. Então, o que vai acontecer com essa função de onda? Né? Ela está evoluindo com o tempo, então imagina que ela evoluiu até esse instante que eu estou assumindo agora, que é 20 segundos. Né? Então, deixa ela evoluir por 20 segundos imerso. Então, imagina que depois de 20 segundos, é essa função que eu tenho aqui, certo? Então, daqui para cá, né, da curva azul para a laranja, é simplesmente a propagação dessa função de onda, que a equação de Schrödinger me diz, né, me determina como é que vai ser essa evolução. Então, essa evolução pela equação de Schrödinger. E aí, no instante t20, eu faço uma medida. E aí, vamos supor que eu encontrei a partícula na posição x igual a 8. Né? Então, ela teria sido encontrada nessa posição aqui, x igual a 8. Ou seja, no momento que eu faço essa medida, a função automaticamente é modificada e agora ela se torna essa curva verde. Centrada em x igual a 8, foi onde eu medi a posição da partícula, com uma certa largura que é dada pela incerteza do meu detector, que é que eu estou assumindo que é 2. Tá? Então, assim que eu faço uma medida, agora eu sei onde está a partícula. Eu sei, então, que ela está centrada em x igual a 8 com uma certa probabilidade de estar nessa largura aqui. Tá? Então, eu vejo essa mudança drástica da função de onda antes da medida para a função de onda após a medida. Tá? Essa é uma das partes mais complicadas da física quântica, porque a gente não tem uma maneira necessariamente precisa para descrever esse colapso. Em alguns casos a gente sabe bem descrever o colapso, em outros casos não é tão simples, porque depende muito do detector. Tá? Mas aqui a gente está ilustrando justamente essa mudança brusca da função de onda. Tá? Então a função de onda ela pode evoluir de duas maneiras. Ela pode evoluir com a equação de Schrödinger, que é uma evolução contínua, por exemplo,
né, a partícula se deslocando e aquele pacote se alargando, e aí tem uma mudança brusca que acontece quando eu faço a medida. Então, se vocês lembrarem, por exemplo, do vídeo que a gente viu na aula passada, a gente tinha aquele vídeo de dupla fenda, a gente tinha a probabilidade né, se espalhando no espaço, e no momento que o detector mede a partícula, essa probabilidade se colapsa para aquele ponto. Aqui é uma representação também, num caso mais simples, desse colapso. Tá? Então, a gente também pode, né, tentar visualizar isso temporalmente, certo? Então, também tem um videozinho aqui que está mostrando exatamente isso. Então, a ideia é que, inicialmente, a minha partícula está evoluindo livremente, e aí, num certo momento, eu faço a medida, a função de onda dela vai se modificar, porque agora eu sei onde essa partícula está, pelo menos com uma certa precisão, e aí depois eu deixo ela evoluir, continuar evoluindo, certo? Então, inicialmente ela está evoluindo. Quando eu chegar aqui no instante, né, na verdade aqui eu mudei o meu instante, é algo próximo do t igual a 15 segundos, eu faço uma medida e essa função muda drasticamente. E aí, se eu não interfiro mais com a partícula após essa medida, ela continua evoluindo. E a evolução, de novo, ela está abrindo. Então, vamos ver novamente. Eu começo com a partícula evoluindo. Nesse instante, eu faço uma medida, a gente vê uma mudança brusca da função de onda. Se eu não interfiro mais com a função de onda, ela vai se propagando com o tempo. Bom, então, esse exemplozinho foi só para a gente tentar visualizar um pouco mais e entender matematicamente como é que a gente usa essa função de onda para fazer cálculos, como é que essa função de onda pode evoluir com o tempo e descrever uma partícula, por exemplo, se deslocando. Tá? Na próxima aula, a gente vai discutir um pouco mais essa parte da equação de Schrödinger. Tá? Aqui eu só falei para vocês que a gente tem uma equação que a gente teria que resolver. Na próxima aula, a gente vai tentar resolver em casos ainda mais simples, aqui, onde a gente consegue realmente resolver e encontrar uma expressão analítica. Tá bom? Então, por enquanto, por essa aula é isso. Até mais.